Boa noite, bem-vindos e bem-vindas a todos nessa live super especial para a gente, que é um bate-papo conjunto do Marco Lucchesi com seus dois editores mais recentes, de certamente muitos que ele teve. Recentemente estava inscrevendo o Marco no Prêmio Oceanos e perguntei quantos livros ele tinha editado, ele tinha publicado, e ele falou, olha, mais de 50. Então, imagino quantos editores estão nessa conta. Mas os dois mais recentes, eu vou dizer os dois mais queridos, sou eu, Leonardo Garzaro, da editora Rua do Sabão, e a Raquel Menezes, da Oficina Raquel. Estamos aqui para bater um papo, editores-autor, com o nosso querido Marco Lucchesi, autor dos livros Cultura da Paz, que saiu pela Oficina Raquel, no final do ano passado, e Adeus Pirandello, que saiu recentemente pela editora Rua do Sabão. Aqui estão os livros. E boa noite, bem-vindos e bem-vindas. Vai, Raquel. Oi, boa noite, bem-vindos. Eu estou gostando muito dessa ideia que eu acho que todo mundo concebeu um pouco junto, né, de se encontrar e de editor e autor conversarem sobre o processo, né? E, claro, conversar com o Marco é sempre um prazer. Leonardo também, que a gente se conheceu ainda, infelizmente, nesse momento pandêmico, então a gente não se conhece pessoalmente, tem esse detalhe. E eu acho que essa é a primeira coisa que a gente pode fazer junto de uma série que vai vir por aí. De acordo? Com certeza. Marco, boa noite. Boa noite, eu fico muito contente de trabalhar com vocês nesse diálogo plurilateral, triangular, como se queira, né? Mas com uma ressalva e um protesto. O Leonardo me dá quase a entender que eu sou uma espécie de Dom Giovanni e ele está sendo meu Leporello contando. Então, os meus amores são amores exclusivos, alto lá, quero que isso fique bem claro, né? Muito bom. Você vê, o Marco, em uma fala, ele já fala no diálogo de pluralidade, o Dom Giovanni e o Leporello é uma edição impressionante, né? Cada frase vem 87 referências. É um defeito de fabricação. E os meus pais não tiveram culpa quando se encontraram com esse monstro. Que legal. Ô, Marco! Vai. Não, eu ia perguntar que, obviamente, os editores queridos somos Raquel, eu, né, e o Leonardo. Mas a gente queria, sem dúvida, os preferidos, os melhores. Mas queria que você contasse um pouquinho de como foi a primeira edição. É interessante, porque são perguntas que geralmente não me fazem, né? E eu mesmo tenho que agora responder, porque eu também são perguntas que nunca acontecem. Então, acho que isso é muito interessante, é muito importante. Eu teria grandes figuras muito queridas, algumas das quais partiram, e diante delas eu tenho uma dívida muito grande, porque o editor, na verdade, né, é aquela separação histórica de muitos anos atrás, ela já não existe mais, né? Porque os editores eles têm uma presença extremamente plurifacetada, né? Estão atuando em múltiplos campos. Então, mas mesmo assim, o que permanece de tanto tempo para trás, né? Porque, enfim, comecei a publicar, eu tinha 21 anos, né? Essa situação extremamente importante do diálogo, esse contraponto, essa teia de delicadeza quando se diz, mas será que é assim mesmo? Aquele ponto, talvez. Então, é importante, porque nos tira a todos da solidão, sobretudo a experiência que eu tenho de vocês, apreciando o trabalho de vocês há muito tempo, em contraponto ao que eu poderia dizer antes, mas é o trabalho que eu conheci de vocês na pandemia. E, quer dizer, nós ainda não nos tocamos, digamos, a situação bem brasileira, né, do toque, do abraço, embora nós nos conheçamos suficientemente para entender para onde e para que latitude o nosso sentimento se espraia, né, qual é o grau de adesão às questões que todos nós mais ou menos temos. Assim, para responder com objetividade, a grande figura que eu me lembro é do meu querido falecido amigo Ângelo Longo. O Ângelo, em Niterói, não foi o primeiro editor, mas foi uma pessoa com quem eu tinha uma relação muito bonita. Mas era um outro tempo de Brasil, né? Era um Brasil que mal havia saído da ditadura, né?
e o parque gráfico, o parque industrial, os tataravós de vocês podem testemunhar o que estou dizendo, mas era muito limitado, né? Por exemplo, Leonardo e Raquel, não sei se estou respondendo bem, mas eu fazia história na UF, na Universidade Federal Fluminense, e me formei em 85, veja lá, 21 anos de idade, né? E muitas coisas, os nossos livros eram das edições, lindos livros, é verdade, das edições 70 de Portugal. Então, nós estávamos ainda saindo de um processo da ditadura ou de uma abertura, e as opções eram ainda muito complexas, inclusive de gráfica, a realidade que vocês têm hoje é uma realidade de grande maturidade, eu acho, das coisas gráficas, né? Enfim, eu poderia falar muita coisa, mas eu acho que eu estou falando muito. Enfim, eu devolvo para vocês. E para vocês, como é que funciona? Não, mas a gente está aqui para te ouvir mesmo. Como funciona? Vamos ver. Primeiro, assim, é muito gostoso editar, um autor, esse diálogo é muito legal. Uma das coisas que se diz sobre os editores, e é verdade, é que uma boa parte do nosso trabalho infelizmente, recusar livros, e recusar tanto consagrados quanto inéditos. A gente, para cada livro que a gente edita, a gente recusa quantos? Facilmente uma vintena para cada que a gente recusa. Mas quando finalmente esse diálogo acontece e tudo, com tantas dificuldades gráficas, financeiras, ou muitas do tema, casar com a editora, né? Quando acontece isso, é uma relação muito legal, muito rica. A gente se sente... eu sou autor também e eu sou editor. E a relação com o livro que a gente edita e com o livro que eu mesmo escrevo, ela é muito próxima, ela é muito gostosa. Esses livros são... A gente vê o livro editado como um livro nosso, como um livro que a gente fez, né? Então é uma relação muito especial. Raquel, e com você? Como é que funciona essa relação de prazer do livro, da elaboração? Eu gosto muito. Eu acho que é um momento que eu me sinto como uma regente de orquestra. Até porque é o que eu sempre falo, assim, eu sou o tipo de editora que não sabe fazer nada. Eu não sei diagramar, eu não sei fazer capa, eu não sou designer. Eu sei, obviamente, revisar, fazer copydesk, essas coisas, mas estou dizendo assim, no que diz respeito à matéria do livro, eu não sei fazer absolutamente nada. E eu acho que o que eu gosto de fazer é montar esse projeto, é pensar, poxa, para o livro do Marcos, eu acho que o capricho ideal é esse, porque ele vai pegar e vai fazer, eu vou desenvolver agora uma coleção sobre tal coisa, nossa, eu preciso fazer com a ilustradora XYZ. Então, assim, e montando isso, e planilhando isso, e colocando isso em prática, né, brifando as pessoas e dizendo, olha, vamos por aqui, isso aqui está ótimo, mas eu acho que a gente precisa ajustar aqui, é a parte que eu mais sinto prazer, e eu acho que é o que eu faço corretamente, né? Agora, eu não sei, né, se o Leonardo tem essa sensação também de que o trabalho de editar, ele também às vezes é muito solitário, né? Principalmente quando a gente está, que é o momento que eu estou passando agora, absolutamente imergido e, na verdade, soterrado nas burocracias e tentando ajustar sistema, uma série de coisas, né? E aí a parte prazerosa está meio de lado, fazendo só aquela parte administrativa, enfim. De vez em quando eu falo assim, cadê a editora, sabe? Aí eu tenho que pegar um projeto e falar assim, não, esse aqui é meu, eu vou começar e ninguém tasca, porque eu não quero só fazer planilha. Entendi. Não sei, assim, solitário, no meu caso, eu não gosto, assim, de trabalhar sozinho. Eu envolvo as pessoas ao meu redor no que eu estou fazendo. Todo mundo, quem é da editora e quem não é, família, vai todo mundo entrando no barco. Então, não, assim, qualquer coisa que eu faço, eu acabo envolvendo todo mundo, puxando as pessoas, então não sinto como um trabalho solitário, assim, e as coisas que eu não gosto de fazer, como,
por exemplo, eu vou publicar logo menos uma comédia romântica, que eu acho ela bem chatinha de ler. Aí eu já deleguei para alguém revisar, porque eu não quero revisar esse livro, não. Então eu acabo me livrando dos trabalhos chatos, assim, sabe? E, enfim, mas quando... De qualquer modo, o que vocês estão dizendo parece distinto, mas talvez equidistante, né? Porque o que vocês estão dizendo, na verdade, segundo eu posso entender, é a evolução de uma técnica da história brasileira do campo editorial, de que vocês são filhos do próprio tempo, que respondem dialeticamente a novas saídas, novos pontos de vista, mas com essa capacidade de um mercado brasileiro que foi construindo aos poucos, né, essas diversas especialidades. Então, por exemplo, é claro que, de alguma forma, você e Raquel, né, também delegam, e não se espera... Por exemplo, você falou de maestro, né, maestrina, gostei muito disso. Então, você tem maestros que são capazes de executarem um instrumento, mas isso não quer dizer que a qualidade deles de maestro seja superior porque eles saibam um determinado instrumento, mas é o todo. Então, quando você diz assim, são distribuições de papéis, né? Então, o que você e Leonardo conservam, a meu ver, a poética da construção do livro, enquanto que, por exemplo, se isso tivesse acontecido nos anos 60, provavelmente a Raquel estaria um pouco suja, porque os tipos, teria trocado aí as unhas, as mãos, não sei, então ela ia levar mais tempo para estar na live, ou não mostraria as mãos, os dedos, né? Mas é esse processo que o próprio Leonardo diz, não, é um trabalho coletivo, mas que também é solitário, né? Porque o coletivo é solitário também, porque há decisões, Leonardo, que, dependendo da interlocução, presumo, né? E do seu interlocutor, que é um trabalho conjunto, eu considero realmente o livro um trabalho coral, né? Porque as vozes todas estão muito implicadas, né? E quanto mais implicadas elas estiverem, todos ganhamos, todos nós, inclusive do próprio processo humano, digamos assim. Leonardo não aguentava mais aquele dia, esse Leonardo, esse Marco, diria a Raquel, não aguentava mais. Enfim, também há um engrandecimento da relação humana, mas a solidão também ela está ultrapassando a todos, né? Em determinados momentos decisórios, a confecção. É assim que eu imagino vocês também. Mas pode ser tudo ao contrário disso, e pode ser tudo contra isso, inclusive. Não, eu acho que é isso. Eu concordo que as coisas se compõem. Então, assim, tem algumas coisas que são muito solitárias, que é a parte administrativa. Talvez a editora agora esteja meio que um pouco por causa da pandemia e também um pouco por causa do tempo que a gente está no mercado, se reorganizando, se reestruturando. Então, eu preciso muitas vezes me debruçar diante de coisas, analisar para depois compartilhar com os colegas na reunião. Porque se eu ficar só recebendo e tudo for uma troca, eu tenho a sensação de que não flui, entendeu? Então, assim, no final das contas, até porque, por exemplo, as pessoas que estão trabalhando agora na editora são novas, né? Entraram no início do ano. Houve uma troca, enfim, várias coisas aconteceram. Então, a gente está bem nesse momento. E isso fez com que a minha jornada se estendesse muito. Eu entro, às vezes, na editora, seja virtualmente, ou seja, indo para o escritório, porque está tudo muito confuso, sei lá, às 8, e tem dia que eu saio de lá às 10, porque aí, para fazer esse trabalho mais administrativo, eu preciso fazer sozinha, né? Porque senão um fala, o outro fala, me ajuda aqui, vem cá, vamos fazer, vamos pensar, enfim. Mas de fato, eu também sou do tipo que bota todo mundo no rolo, assim, família. Eu tenho um filho de 11 anos, né? Infantil, eu sempre pergunto para ele, eu falo assim, Dionísio, vem cá. Ele tem 3. Você tem 3. Eu já uso o meu para tudo, né? Eu falo, Dionísio, olha aqui, esse livro aqui, o que você acha? Você acha que funciona? O que você acha dessa capa? O que você acha disso? Enfim, bota todo mundo para rolo. Legal. Eu adorei e assim, né, tem a Raquel falando da figura do maestro, é maravilhoso, da maestrina, regendo a orquestra, mas muitas vezes a gente é mais mestre de obras e pedreiro do que maestro de orquestra, né, porque no fim também tudo que falta cai na nossa mesa, né? Mas só porque você falou da sua turma, assim, a turma é muito legal, né? A turma que está com a gente, tanto na Oficina Raquel quanto na Rua do Sabão. Uma pessoa que está em todas as lives, mas ninguém conhece, é o Vini, que é o nosso super TI, que ele tá sempre escondido. Oi, Vini, tudo bom?
Ninguém conhece, mas em todas as capas de diagramações do site, nas lives, sempre está ele e todo o resto da turma, a Ana Helena, o Felipe, a Lígia. Então, enfim, trabalhar em conjunto é muito bom. Isso leva a uma questão, Marco, porque assim, no meu... a editora, como a Raquel falou, como eu coloquei, como qualquer empresa, é um trabalho conjunto. Já o trabalho de autor, não. Assim, imagino, não tem muito jeito. Quando você vai escrever, mais tem as leituras críticas, tem os diálogos. Então, para você, efetivamente, como é o seu trabalho de escrita, como é o seu processo, e como que é a dose aí de solidão e de compartilhar o que você está escrevendo com as pessoas? É uma questão muito, muito interessante, muito, muito profunda, né? De que talvez a dificuldade seja exprimi-la, mas em poucas palavras, né? Eu tenho uma grande aliada que é, de fato, a solidão. A solidão, para mim, ela sempre representou uma perspectiva de sístole e de diástole, né? Um centrífugo e centrífugo, como que é? Ela não me assusta, ao contrário. Ela sou muito enamorado pela solidão. Por exemplo, eu estou há um ano inteiro, eu só vejo uma pessoa que vem aqui de longe, uma vez por semana, para um trabalho. Claro que, como nós todos estamos lives o tempo todo, né? Mas o que não permite uma total solidão, né? Eu preciso de uma grande solidão. Enquanto a solidão é como um universo inflacionário, né? Como de Big Bang, desvio para o vermelho, né? Isso parece que está dizendo que a bandeira nunca será vermelha, essa loucura. Não é isso, desvio para o vermelho é efeito Doppler, como todo mundo sabe, né? A velocidade de afastamento das galáxias. Então, quanto mais solidão, é tóxica, né? Mais solidão você precisa, sobretudo quando é poesia. E aí você precisa... Cada um tem um jeito, né? Então, tem quem precise. Mayakovsky dizia, né? Como fazer versos, né? Que ele precisava, se ela escrever um poema de amor, que você não ficasse dizendo amor, mas pegasse um ônibus, por exemplo. As freadas, com a mudança de rumo repentina, que isso era mais solidificante para a própria estrutura poética do que o amor. Mas também tem umas aulas antes da pandemia, né? Mas eu tendo cada vez mais para as minhas paixões internas, né? Que são os desertos, mas enfim, é muito longo. Mas eu acho que eu diria assim, mais ou menos isso, né? Eu gosto muito dos seres humanos, incrível, né? Até essa idade eu ainda continuo gostando muito. E lembro do Conrad Lorenz, que tem livros maravilhosos, né? Quem mais do que ele amou os animais, né? São os primatólogos, né? Esse da Holanda, da Nova Zelândia. Eles dizem uma coisa muito bonita, né? Eu amo os animais, né? Amo até os homens, os seres humanos. Mas ele dizia uma coisa muito bonita, que dizia assim, é claro que ele sentia vergonha da relação que o cachorro dava e ele não podia responder à altura, né? Porque o cachorro seria capaz de enfrentar um leão só para te defender, sabendo que pouco restaria a ele de vida. A Tuanis trabalhava muito com os gatos, né? Sabia que os gatos tinham uma perspectiva de restauração. Enfim, nós temos uma relação com os animais muito grande. Mas, dizia Lorenz, mas nada supera a dimensão do humano, né? E ele dizia, eu não aguento quando alguém diz melhor amigo do homem é tal ou tal animal. É inadmissível, né? Com todos os grandes elogios que ele fez. Eu fui muito longe, era para dizer, disfarçadamente, que a solidão me é muito cara. Mas eu não sou fanático, eu não sou radical. Muito bom. A mente do autor funcionando é uma coisa incrível, né? Como vai... Vamos do bonde no Mayakovsky, um gato e um cachorro. Trazendo para... estamos em tempos de uma discussão importante no mercado editorial, que é a questão do livro, da taxação do livro, das políticas do livro. Então, Raquel, vamos falar disso. Você que é, além de uma editora, quase uma ativista do livro. Então, vamos falar da política do livro. Raquel Menezes. Eu acho que todo editor é um ativista do livro, né? Acho que fazer livro é fazer política e... ler livro é fazer política, então eu acho que mais ainda é um modo de se posicionar no mundo e certamente a gente está vivendo um momento contra o livro, né? Contra a leitura, contra a cultura, e isso nos fere, assim, obviamente financeiramente, porque há um desânimo, além do desânimo do momento que a humanidade vive, né?
de você ver o seu fazer ser costumeiramente atacado e agora, né, assim, taxado, né? Ainda que o Paulo Guedes se defenda, eu nem sei que verbo usar, dizendo que não é uma taxação, é uma contribuição, e se você for ver na Constituição, de fato, não é uma contribuição, mas, enfim, o fato é que o livro vai ficar mais caro, e num país em que a gente tem um índice de leitores muito baixo, isso porque a gente está falando de uma pesquisa que considera leitor quem leu, se eu não estou enganada, até metade de um livro durante um ano, né? Então, é muito pouco. E aí a gente está falando aí de pouco mais de 50% do Brasil seria eleitor. São números, assim, muito angustiantes, porque leitor, para a gente, é sinônimo de cliente, né? Então, Marco, como professor, como autor, e também, claro, como presidente da Academia Brasileira de Letras, certamente tem algo a dizer sobre essa guerra que a gente está vivendo contra o livro, porque é isso que eu sinto, né? Enfim, parece que não vamos queimar, não, agora vamos fazer de outro modo, vamos taxar e inviabilizar e dizer ainda num discurso desatento, hipócrita e nojento que o livro é da elite, sabe? Se o livro é da elite é um problema, a gente tem que formar leitores de outras classes econômicas, claro. Mas certamente o livro não é só da elite, né? É isso que as pesquisas, inclusive, retratam, principalmente depois que a gente teve a ascensão das classes mais baixas, da classe D, principalmente depois da expansão da universidade, enfim. Existe um fenômeno de que o brasileiro não gosta de ler, mas eu, quando estive à frente da Libre, por exemplo, tive a oportunidade de ver rigorosamente o contrário, né? E eu nem falo de pessoas lendo no metrô, mas eu falo de gente da sociedade civil construindo biblioteca comunitária no interior do interior, você pegar uma geladeira velha e botar livro lá. Se isso não é gostar de ler, o que é gostar de ler, né? Você tem toda a razão. Hoje, inclusive essa semana, uma boa notícia veio do Conselho Nacional de Justiça, aquele GT, você sabe que eu tenho a alegria de participar, e finalmente foi referida a novo dispositivo, né? Contemplando e apostando sempre mais na questão da remissão da pena. Eu acho, na verdade, aqui eu falo apenas como professor e leitor, né? Eu acho que, se for para dizer quem está lendo e quem não lê, a tarefa sociológica talvez pudesse inverter isso tudo, inclusive porque aqueles que deveriam decidir sobre o lugar do livro não entenderam sequer o lugar a partir do qual estão falando, que é gravíssimo em si mesmo, mas tampouco entenderam o lugar do livro numa produção mais ampla, né, em que o livro está inserido. O livro não é que você aperte um botão, eu dei um livro para você imediatamente devolve uma espécie de bumerangue mecânico. Não é assim, né? É absolutamente lamentável, né? Porque nós vemos que uma boa parte dessa tal elite, que, aliás, não lê ou deslê, ela acaba impondo um desprezo, muitas vezes, intrínseco, que a ideia de se ter capitais aplicados em banco, como se tudo isso dispensasse um percurso, uma construção e um esforço. Também não estou generalizando, mas é importante, você aponta para um aspecto absolutamente definitivo, de que realmente as universidades elas se abriram, de tal modo que hoje nós temos, eu dava aula simplesmente quase que uma zona sul quando comecei, hoje eu dou aula para a periferia e a coisa melhorou muito, porque o grau de adesão à leitura é enorme. Então, o que nós vemos hoje é isso, né? Um país que não tem o Ministério da Cultura, porque tem uma determinada fixação de costumes e acham que esses costumes serão, entre aspas, desrealizados com a existência de um ministério que estabeleça, né? Que é sempre um símbolo importante, né? Se tiver que tirar um ministério, não se deve tirar esse por motivos óbvios, num país como o nosso, né? Acho que há muita coisa para ser feita, né? E, sobretudo, talvez desfazer o ódio ao livro e o desprezo e o ódio aos leitores, porque isso acaba criando, e aqui termino para não cansar, uma espécie de apartheid do livro, né?
E nós não podemos mais suportar os que ainda existem, alguns apartheids no mundo de hoje. Um dos apartheids mais importantes é esse, né, da cultura e do livro. Ou nós garantimos esse acesso, ou nós não seremos jamais capazes de construir uma sociedade realmente civil, no sentido mais pleno e profundo da palavra. Sim, acho que o nosso amigo Lorenzo caiu, né? Então a gente vai tocando, vamos tocando sem ele. Agora, ainda sobre as políticas públicas, Marco, você acha que também falta um pouquinho das iniciativas privadas pensarem mais, sabe, nas políticas do livro? Eu fico pensando isso muito porque vivemos hoje um momento terrível em que Saraiva fecha, né, tá aí à beira, leiloa, não leiloa, enfim, cultura pelo mesmo caminho. E eu, né, lá na Faculdade de Letras, uma das coisas que me fazia ir a São Paulo era visitar a cultura da Paulista, porque aqui no Rio a gente só teve a cultura muito depois, e ainda assim lá em São Conrado, e já não era mais aquela cultura da época da graduação. Talvez faltou um pouco a essas livrarias e a outros, vou chamar esse nome do mercado, que o mercado gosta muito, players, apostarem na formação do livro, apostar nisso, né, de que leitor é sinônimo de cliente. Então, se você não faz isso por amor à causa, você faz por amor ao bolso, sabe? Certamente, os motivos econômicos eles não são desprezíveis, ao contrário, você colocou muito bem, né? Quer dizer, há uma escala de valores. O valor central é aquele, mas para que se chegue a essa escala de valores, há também uma escala de produção. Essa escala de produção ela precisa ser compreendida e protegida do início ao final. Mas isso nós vemos que apesar do momento hoje ser extremamente agudo naquelas questões que nós jamais imaginaríamos em qualquer momento na nossa vida republicana, ter de defender os valores mínimos da cultura, que hoje é quase que uma guerra permanente, devido justamente à pandemia da ignorância, né, que acaba ocupando postos em que jamais seria ocupada se não fosse a situação estranha que nós vimos hoje, né? Mas acho que é uma perda muito intensa, né? Acho que eu já disse isso em outro momento, não havia pandemia, né? Declarar o estado de calamidade pública de leitura no Brasil. Porque a fome, são duas hoje, né? 125 milhões de pessoas em segurança alimentar. Mas a outra fome, esse tratado de forma urgente, mas a outra que é a fome de leitura, né? E a fome de leitura para ler o mundo, a fome de leitura para se inserir dentro de um processo da subjetividade do objetivo, quer dizer, você está no mundo, mas você é uma alma, e essa relação é o livro que estabelece, né? O livro do mundo e o mundo dos livros, é a comunicação. Portanto, os ganhos emancipatórios, republicanos, são imensos, para além das questões econômicas, obviamente, muito bem lembradas e necessárias. Eu vou perguntar, como é que vocês têm feito hoje? Porque vocês, que são editoras corajosas, audazes, eu posso dar, inclusive, muito bem tratado, inclusive, de forma generosa, e enfrentando agora a questão tão difícil, né, de mercado, que era sempre muito complexa. E hoje, então, acho que o Leonardo caiu, né? Não sei o que acontece. Ah, está voltando, foi só falar, hein? Foi só falar. Eu estava aqui, eu caí, tentei reiniciar, aconteceu de tudo aqui. Aí eu estava aqui na pipoca e a fotografia do momento. A gente está assim, a metáfora do que nós vivemos atualmente era essa. Aí eu vou perguntar então para você, porque, Raquel, permita girar para ele então, né, se você me deixar, né? Eu estava perguntando para a Raquel e pergunto para você, vocês que são atrevidos, ousados no melhor sentido, generosos no pensamento, no tratamento, como é que tem sido essa estratégia de um déficit tão grande de leitura no país e hoje vocês propondo leituras no meio desse grande temporal? Marco, vamos pensar. Primeiro muita criatividade, a gente vai encontrando novos caminhos, às vezes a gente entra numa... Mas, assim, tem aquela história
que é ótima, da Nintendo, que era uma fábrica de baralho e ninguém mais queria jogar baralho, e aí eles falaram, não, a gente não é uma empresa de baralho, a gente é uma empresa de jogos, e aí eles foram pro videogame, deu super certo. Então, a gente, muitas vezes a gente, igual a Raquel, fez um projeto incrível, que é o Rio que Lê, que não é exatamente livros, não é o livro no sentido físico, mas é no sentido, o que a gente faz? É só o livro, só o objeto físico? Não, é a literatura, é a cultura. Então, ver isso de uma forma ampla, o nosso negócio, é muitas vezes a saída. E outra parte disso é o diálogo, né? Isso foi uma das primeiras coisas que me aproximou com a Raquel, e é ótimo, que é o que você está fazendo aí? Olha, eu descobri um jeito de fazer isso. Ah, você viu? E você viu tal estratégia? Ah, peraí que eu te mando. E a Raquel me deu já dicas preciosas que ajudaram muito a editora, e então esse diálogo ajuda bastante. E fora isso, muita garra, muita força de vontade, e o próximo livro será melhor, e assim a gente vai, né? E acreditando bastante que vai dar tudo certo. É porque é como se nós precisássemos restabelecer aquilo que dizia muito bem Antônio Cândido, né? O sistema cultural, ele perdeu espessura. Então, nesse momento, o trabalho de vocês é absolutamente fundamental, né? Porque, primeiro, traz uma perspectiva de esperança, uma esperança ativa, uma esperança inquieta, que está apontando, olha, os caminhos são esses, porque eu estou descobrindo essa forma de atuação, novas composições, novas formas de interação recíproca e a formação, sobretudo, de uma rede, né? Por exemplo, o fato de uma pessoa, estou dizendo a mim, mas eu não estou me auto-exemplificando, mas no caso, eu me tornei amigo de vocês através dessa questão de livro. E aí me pergunto, durante a confecção e durante o processo, né, quais éramos os valores que nós, porventura, pudéssemos condividir. E, na verdade, todos, ou praticamente todos, desde que seja possível um consenso ou uma aliança dos nossos desejos de futuro e de preservação. Então, acho que são uma espécie de atratores, né, como se diz na física, são os atratores, né? E vocês estão levando isso e dão a nós um sentimento muito importante do papel das pequenas editoras que estão abrindo grandes caminhos. Eu acho isso absolutamente fundamental, como radares outros, né? Que estão com audácia, né? E talvez por não terem que transportar uma máquina de altíssimíssima, por assim dizer, complexidade, enfrentam outras complexidades, mas têm uma liberdade, talvez um ganho de leveza para se arriscar mais, porque são atrevidos mesmo, não sabia. Ou viciados. A minha teoria é de que somos absolutamente e completamente viciados nisso, né? Eu converso com alguns amigos editores, eu tenho a sensação de que somos como aqueles jogadores de pôquer, sabe? Então, você está lá na mesa, e aí você está perdendo, aí você fala, não vou sair agora, porque eu estou perdendo, não vou sair, estou perdendo, eu preciso ganhar alguma coisa. Aí, quando você ganha, ao invés de você sair da mesa, você fala, não, agora eu vou pegar, a gente pega assim com aquela mão cheia todas as fichas e joga lá dentro de novo, porque não sabe sair da mesa, né? E tem a ver com essa paixão de que é fazer livro. E é isso, né? E de como você pode, de algum modo, ajudar. Eu não sei se modelar é muito arrogante, né? Que é um outro lado dos editores, mas eu não vou falar aqui. E eu me incluo nisso, claro. Mas eu acho que é o quanto você pode fazer por essa formação, sabe? E aí, quando o Leonardo mencionou o Rio que Lê, a estratégia era muito essa, né? Claro que tinha uma ideia comercial, tinha como é que eu posso fortalecer marca, fazer isso, fazer aquilo, mas eu posso fazer isso para qualquer nicho, né? Então, eu vou focar para um nicho que realmente interessa, que eu acho importante, que é do professor, do bibliotecário e do mediador de leitura. E aí a gente teve uma aceitação e um público e uma troca que a gente tem até hoje na editora, sabe? De sugestões, de o que vocês estão fazendo. Eu acho que essa construção de rede, né? Eu acho que nem só de rede, né? Mas de comunidade mesmo, que a gente, editor pequeno, tem a capacidade de fazer, primeiramente, é muito boa e tem um retorno muito bom.
e, por outro lado, também ela tem tudo a ver com, sei lá, com o momento econômico que o mundo tem vivido, sabe? Se você for pensar nas grandes tendências de mercado, e aí não falo só do mercado editorial, mas do mercado editorial, o modelo mais enxuto das editoras independentes é o modelo, sabe? Porque justamente isso, numa pandemia, as editoras grandes, pensa, são um elefante, né? O elefante, para fazer uma curva, tem um puta trabalho. A gente que, sei lá, somos os animais de pequeno e médio porte, a gente consegue pensar e sobreviver de um modo muito melhor. Eu acho que a gente precisa mesmo só lutar, quer dizer, primeiro fazer essas parcerias, né? Mas lutar muito para que tenha mais apoio, subsídio, né? E aí, queria até que o Leonardo falasse um pouquinho, porque um dos modos que a gente tem conseguido fazer bastante coisa é com apoio internacional, né? Então, vou publicar um livro agora, né, em junho, que foi apoio do Canadá, depois apoio do Portugal, recorrentemente, enfim, isso vai construindo o catálogo de uma editora independente, não só no meu caso do Leonardo, e aí, passando para vocês dois, era acho que algo que o Brasil podia ter um investimento ainda maior, né, de que a nossa literatura seja conhecida lá fora, né, acho que teve os anos de Feira de Frankfurt em que o Brasil foi país homenageado, mas a gente não dá continuidade nesse trabalho. Enfim, tem muitas... A pergunta do Marco é quase assim, o que motiva vocês, né? Por que vocês fazem isso? De tudo que vocês poderiam fazer, por que editar livros? E tem muitas nuances nessa resposta, né? Então, primeiro, claro, pela paixão pelos livros, por ser leitores. O que eu adoro nos livros é como eles permanecem, assim, não se joga livro fora, ninguém joga livro fora, se doa livro, se dá para alguém, se guarda numa gaveta, e isso faz com que você encontre livros que nem eram obras tão importantes, mas você encontra ali uma obra de 120 anos atrás com muita facilidade e que ela vai ficando. Então é gostoso ver que o nosso trabalho vai ficando. Isso é legal. Assim, eu tenho certeza que meus netos, meus bisnetos vão olhar ali o Cultura da Paz, o Adeus Pirandello, os livros permanecem. Isso é algo gostoso. Aí, no sentido mais de mercado, o que eu gosto é que, assim, o próximo grande sucesso, o próximo grande livro, o grande autor, o primeiro brasileiro que vai ganhar o Nobel, isso pode acontecer em qualquer editora. Isso pode ter... essa competição qual é o grande livro que vai vender em 2022? Ele pode cair nas grandes editoras consagradas, como ele pode cair na Rua do Sabão, na Oficina Raquel, tomara que caia. Então, eu gosto disso. Se a gente fosse fabricar carros, se a gente fosse construir edifícios, a gente não teria condições de competir dessa forma. Então, nesse aspecto, eu gosto muito, assim, cara, se a gente for mais esperto, talvez a gente leve esse mercado, mesmo sendo tão menores, se mexendo mais rápido. E em relação aos incentivos, assim, seria ótimo se a gente tivesse mais aqui. É engraçado que a gente busque e receba tantos incentivos do exterior, muito mais do que acontece aqui dentro, mas faz parte da, não sei, uma característica do nosso mercado, né? E hoje em dia, muitas vezes é mais fácil comprar um livro de fora, traduzir e publicar um autor nacional. Mas, enfim, é algo com que a gente lida. Você, Marco, você já foi publicado em vários países, né? Como foi como é a relação com os editores? Claro que é através de uma agência, mas qual é a relação com os editores no exterior em relação com os editores no Brasil? Ela é muito diferente? Como é essa turma lá de fora que te edita? Varia muito, varia de país, varia de editora, às vezes são editores diretamente, às vezes com agente literário. A variação é muito grande. Mas eu estava, assim, ouvindo vocês e muito contente de ouvir justamente uma defesa que vocês fazem, uma defesa muito bonita, que é uma defesa poética, uma defesa do que significa esse entrecruzar da vida de vocês com o projeto que vocês escolheram, né? Quer dizer, uma construção de um percurso de vida e dialogando com o
que fica absolutamente, por um lado, heróico, embora não se possa ver de heroísmos apenas, mas também não vamos diminuir a ousadia e o sonho, porque eles têm uma dimensão de futuridade, de motor muito intenso, muito bom. Então, acho que esse valor anterior ao mercado, que não despreza o mercado, obviamente, ninguém é kamikaze, mas que é uma coisa que é anterior a esse processo. Isso eu acho assim fundamental. E perceber que, na verdade, nós, no Brasil, talvez, aí sim, nós vivemos talvez duas crises, vamos assim dizer. Uma crise, é claro que foi mais uma crise geracional para algumas pessoas de certas gerações, a mudança dos vários formatos, dos vários suportes, as mídias, em que o livro naturalmente foi migrando, embora você lembrou muito bem que daqui a 100 anos vai encontrar, né, porque não tem problema de migração de mídia, né? Enquanto que os anos 80, 90, praticamente você não consegue mais ler, né? O que estava no disco, no flop. Imagina se alguém mais pensa em flop e usa. Mas, então, também tem isso, quer dizer, a ideia de um livro como se preserva, né? Faltou alguma coisa, desmagnetizou, perdeu a memória. Então, a materialidade ainda está... Isso era uma questão que o Bourdieu também dizia, né? Quando, no início da digitalização, um verdadeiro furor, agora sim, vamos tirar o espaço de jornais, né? Os jornais você precisa ter nas bibliotecas nacionais quilômetros de prateleira, porque, em geral, você recebe uma banca de jornal por dia, antes da pandemia, né? Então, tem que ter muito quilômetro de prateleira. Aí você pergunta assim, num país como o nosso, vamos investir em bibliotecas cada vez maiores? Sim, como referência, mas e as pequenas? Também as pequenas existem. Aqui nós estamos vendo que as pequenas vão, por iniciativa própria de outros heróis, nas comunidades, nós estamos mandando muitos livros às comunidades, com o grande processo que ficou claro na pandemia da autogestão. Heliópolis, em São Paulo, por exemplo, né? E aqui nós estamos vendo também nas comunidades do Rio de Janeiro. Então, o que nós vamos vendo são também pequenos gestos heróicos, e cada qual, dentro do seu próprio brilho, formando uma rede à revelia do que está, porque há uma demanda civilizacional e poética que não está só na mão de certos ministros, né? Aliás, nunca esteve, mas o que é mais bonito é que, apesar disso tudo, a sociedade civil tem trabalhado para a questão dos clássicos durante a pandemia, a questão das leituras, os e-books, como tem baixado, enfim, há uma defesa da cultura muito grande. É porque 5 ou 6 têm um vozerio muito enorme. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: primeiro, vocês, como novos editores, né, viram um processo em que há uma geração um pouco perdida, que aos poucos vem sendo vencida, porque vocês, assim, mas eu não gosto de ler com o livro, o cheiro. Sim, claro, eu também gosto, mas eu não tenho um livro agora. Então, eu quero esse livro agora, imediatamente, porque eu preciso ter uma dúvida nele. E antes eu dizia, vocês levavam xerox, mimeógrafos, eu peguei só o finzinho de mimeógrafo, para deixar bem claro, né? Não me acusem. Então, e o xerox era um troço horroroso no início, desbotava, um negócio gigante, pesado, eu tinha que fazer... Bom, enfim, essa é uma questão. Então, vocês têm como se fossem duas crises, eu estou terminando. Essa é uma crise antropológica de um design italiano, que permanecerá sempre, Aldo Manuzio, 500 anos, que é maravilhoso, você abre e lê, em octavo, tá bom, em quarto é mais complicado, mas enfim, em octavo. Agora, e além disso, nós fomos acompanhando a uma sistemática destruição de políticas públicas que não pertencem a um partido, mas que são fruto e resultado das aspirações da sociedade brasileira. Tanto é assim que, apesar de você não ter incentivo disso, incentivo daquilo, as favelas estão fazendo clube de leitura, as comunidades, as pessoas de longe estão se reunindo e lendo, porque isso não é uma questão ideológica. Aliás, eu tenho falado isso uma vez com a Raquel, quando falo em ideologia, meu Deus, geralmente não sabe sequer o que é ideologia, não é? Não sabe nem de onde vem a história de um conceito, que não é uma palavra, não é uma ideia, é uma grande barbárie. E eu vou dar um exemplo, termino a minha parte. Uma vez estava sendo entrevistado num determinado aspecto, e nesse aspecto, não quero dizer, que não quero ofender ninguém, era, digamos, uma composição, como é que eu posso dizer, deixa eu ver, uma composição de crença muito importante, e diante de também mídia ampla. Então, eles me perguntavam, mas se as pessoas não estão lendo, o que nós podemos fazer? Eu digo, vocês podem começar fazendo. Vocês, não é uma mídia super importante, é uma mídia importante. Vocês podem fazer como? Olha, aí comecei a falar no próprio campo, que era um campo religioso, específico, com muito respeito, né? A gente nunca perdeu respeito jamais. Mas, olha, respeitando o seu campo religioso, por que vocês não trabalham mais? Porque essa tem sido uma questão no Brasil muito importante.
importante. Trabalhem com a cultura laica, não tem problema. Peguem Jó e comparem com Macbeth de Shakespeare, não tem problema. Vocês não vão perder, ninguém vai perder a fé. Mas abram um pouco mais. Vocês não fazem sempre a propaganda de um livro? E juntem um outro próximo. Não tem problema. Não é? Ninguém vai sequestrar. Né? Eu fico no Brasil, eu me lembro, em Rondônia, sei lá onde que era, que estado, estava fora, aí estavam censurando quem? Machado de Assis. Aí vai nessa paranoia, né? Qualquer pessoa que fosse denunciada ou censurada, que falasse de sexo ou deixasse... Fecha o livro, não lê, não compra. Mas então, assim, são duas questões também, realmente. De um lado, essa crise midiática é importante, que está em processo de reconfecção, né? Reconfecção. E, por outro, as políticas públicas foram destroçadas no campo da cultura política. Então, é um desafio grande para vocês. Sim, é um desafio para se posicionar, é um desafio para fazer e para tentar manter o equilíbrio entre essas diferenças, né? Eu lembro que, por exemplo, quando a gente... Aí, contar um caso da editora. A gente lançou um livro no finalzinho do ano passado, foi uma experiência muito bacana, chama Porque Eu Não Consigo Gostar Dele, Eu Não Consigo Gostar Dela. É um livro voltado para jovens, adolescentes, que estão exatamente nessa fase da descoberta da sexualidade, né? E o primeiro drama é de um menino que tem a menina, sei lá, mais badalada da escola, mais cool, apaixonada por ele, e ele não consegue se apaixonar por ela, só olha os meninos, e ele se pergunta e se angustia diante dessa coisa de por que eu não consigo gostar dela, né? E a partir desse conto, Antônio Chimenec e Ana Cláudia Ramos desenvolveram outros, sempre tendo esse mote. O livro, por um lado, ele tem, obviamente, uma aceitação muito bacana. Quando a gente vai apresentar em livrarias, alguns livreiros falam entusiasmados, nossa, aqui no Brasil ainda não tinha uma literatura específica sobre isso, né? A gente sempre precisa recorrer a autores internacionais e tal. E é um assunto que, às vezes, tem pai que chega aqui, sim, eu preciso dar alguma coisa para o meu filho, né? Um pai mais esclarecido, enfim, que esteja a fim de ajudar. Mas, em compensação, a gente também já sofreu bastante críticas, né? Quando a questão é essa, você não gostou da temática do livro, você fecha o livro, você não lê o livro, né? Você não precisa necessariamente comprar aquilo, ler aquilo, enfim. E quando você está falando de escola, eu ainda acho que tudo que o professor manda ler tem que ler e, no máximo, discutir em sala de aula. Pai não tem que decidir rigorosamente nada na escola, a não ser coisas que digam parte do orçamento, enfim, mas eu não gosto da ideia de pais dizendo, esse livro é mais assim, esse livro é mais assim, meu filho não vai ler isso, meu filho não vai ler aquilo. Eu lembro, por exemplo, que na Faculdade de Letras da FRJ, acho que foi uma aula do Godofredo, se eu não me engano, uma colega disse que não ia ler Iracema, não, que o pastor falou que ela não podia ler Iracema, e Godofredo respondeu com a sua simpatia de sempre, né, dizendo que o pastor mandava do lado de fora, mas que na sala de aula quem mandava era ele, e eu acho que é bem esse o espírito que a gente precisa absorver, agarrar e fazer, né? Isso aí, muito bom. Trazendo um aspecto, assim, porque a gente sempre fala na questão de ampliar o público leitor, o que é necessário, eu espero que os editores do futuro não tenham esse problema, né? Em algum momento haja um mercado amplo no Brasil, um mercado forte de leitores que tem ao nosso redor, tem na Argentina, nosso vizinho tem um grande mercado de leitores e nós não. E isso passa pelas políticas de educação, pela taxação do livro, passa por tudo, mas também por uma questão que nós editores nos deparamos toda hora e que ela é uma questão chata, que tem hoje em dia, que são as patrulhas ideológicas, que são os linchamentos virtuais, muitas vezes das pessoas que leem, e não estou falando só das pessoas de extrema-direita que não vão ler um livro e que vão vir, não, mas também das pessoas que leem e que leem bastante e que censuram um tema, que
vocês não podem publicar esse livro, vocês... existem muitas questões nisso que elas são questões difíceis, assim, que nós editores nós nos deparamos... E que tem casos de editoras que foram muito atacadas pelos livros que elas publicaram, porque ela não poderia publicar aquele livro, porque não é o lugar dela enquanto editora. Enfim, então é algo que eu gostaria de ver superado, assim, que ver a cultura simplesmente fluir mais, independente de quem está trazendo essa cultura. Alguns nichos são bem complicados da gente trazer os livros e... Enfim, é uma preocupação que a gente, como editor, não precisava ter, mas hoje em dia ela dá bastante trabalho. Mas acho que é um traço de fundo comum, que é o traço de uma relação autoritária, ou daqueles que são portadores de alguma verdade, ou de outros que são portadores de toda a verdade, como se autodenominariam, né? Pode partir entre aspas, vanguardas intelectuais para retaguardas fundamentalistas. É a mesma coisa, né? É o mesmo tipo de atitude diante de uma incompreensão, o que às vezes fica muito difícil, e nós temos visto alguns fatos acontecerem no Brasil, são fatos clássicos, né? Eu não chamaria o que estamos vendo hoje de fascismo, mas de protofascismo, né? Porque é tudo muito mais primitivo ainda do que já era a primitividade do fascismo. Mas uma coisa muito importante, eu entendi bem o que você falou, Leonardo, compreendi bem, sem nomear, mas que tem um pouco a ver com a Raquel, são duas coisas distintas, mas eu só gostaria de pegar uma coisa, porque ela falou de um livro muito importante e que é um grande sofrimento, esse da questão da sexualidade. E a questão da sexualidade é interessante porque ela é o grande monstro para correntes mais fundamentalistas. E o que me deixa muito chocado, uma perspectiva estritamente sociológica, né, é que eu posso realizar uma aliança protofascista e eu posso tudo. Posso destruir toda a floresta amazônica, muito importante, tirar todos os minérios. Posso até matar índios, porque, afinal de contas, o que é mais importante, a vida de um índio ou a exploração econômica do terreno? Obviamente, a segunda, estou ironizando, né? O que é mais importante? E vão a todas essas perguntas. Tudo isso pode acontecer. A poluição atmosférica, a destruição de Gaia, do sistema Gaia, a proibição de leitura de livros financeiros. Agora, a questão sexual não se mexe. Então, isso faz com que você acabe com o ministério, isso faz com que você acabe com política pública, porque no Ministério da Política Pública só tem pessoas um pouco estranhas, segundo as concepções dos que são os detentores da gramática da normalidade. Então, isso é absolutamente assustador, mas não é novo. Nem isso consegue ser novo, a coisa consegue ser nova. Porque isso já falava Hermann Broch, na Alemanha nazista, que tudo era permitido. Então, por exemplo, eu posso matar pessoas, eu preciso estar armado, né? Aí, aquela velha coisa, todo mundo percebeu logo, né? Tira a taxa das armas, mas aí coloca nos livros. É bem uma determinação muito interessante do ponto de vista das subsequentes leituras e consequências que possam arrancar daí. Mas o que é mais estranho é isso, quer dizer, um fundamentalismo que permite a morte, mas só não pode mexer no sexo. O resto leva tranquilamente. Isso é muito preocupante. Aí você tem uma contra-resposta também, que não é de agora, né? Que é o que o Leonardo estava dizendo, né? Ou uma editora pode... Aí já entra num circuito autorreferente, que também não deixa de ser uma forma de autoritarismo, e também de isolacionismo, né? Então, eu vou dizer para você aquilo que realmente é bom. Você não podia ter publicado aquele livro. Eu publicar... Então, a pessoa vai dizendo por que não deveria, porque ela tem toda a sua concepção. São formas ainda da mesma moeda, formas de autoritarismo que são resíduos, né? Que estão espalhados, né? Então, o professor precisa dizer na aula quais são os limites. Mas o professor disse, mas eu não quero citar, mas uma determinada figura agora se disse injustiçada porque foi processada, que bom que foi processada, porque estava sendo processada porque estava defendendo as ideias de um determinado importantíssimo e belo, aliás, líder religioso, para quem ele não faz jus com essas políticas. Uma pessoa hoje, mas é essa confusão dessa aluna que você disse, Raquel, né? Não dá... Você tem que ler a Bíblia, tem que ler Iracema. E eu dizia para eles, olha, vocês querem ver o problema do mal, eu dizia para aquela mesma mídia, né? Peguem Dostoiévski, peguem Irmão Karamazov, e aí vocês vão ver o demônio. Vocês, foi mais respeitoso, né? Vocês gostam muito de falar do papel do demônio no processo, né? Quer dizer, vários cristianismos têm vários demônios. Não estava diminuindo, mas atrás Dostoiévski, caramba. Porque aí com Dostoiévski, os irmãos Karamazov, o parricídio, vamos ver direto esse demônio. O próprio Giovanni Papini dizia
na sua famosa história do diálogo, quer dizer, lembrar isso para ele, porque aí tem que lutar dentro de um campo específico, com respeito, né? Acho que essa é uma tática importante, não é? Não é uma tática, assim, é uma tática amorosa, do diálogo, né? Eu estava num lugar em que eu tinha dificuldade, mas eu tinha que respeitar, e acho que respeitei, mas também respeitei a mim mesmo, dizendo, olha, podemos ler, o Giovanni Papini dizia, na história do diabo, e a gente tem dado muito pouca atenção ao diabo, e o diabo merece mais atenção, não para a gente ficar com medo, mas a gente sempre ser mais generoso com o diabo. Então, é claro que essas questões todas elas são muito importantes, né? Só que o diabo que a gente conhece, né, como se costuma dizer em psicanálise, né, é muito menos perigoso do que o diabo que a gente não conhece, isso em teoria, né? Mas no fundo é o mesmo diabo. Muito bom. Bom, chegamos à hora das palavras finais, mas a gente tem um anúncio que nem o Marco sabe, mas o Cultura da Paz e o Adeus Pirandello, nós vamos vender eles colocar eles em combo, mostrar eles mais uma vez. Então, os leitores do Marco e principalmente os que não são leitores do Marco vão poder comprar ambos os livros num combo, tanto na loja da Oficina Raquel, quanto na loja da Rua do Sabão, quanto na Amazon e demais plataformas. Vão poder comprar ambos os livros por R$90. Vão entrar à venda hoje como um super combo das editoras. Só quem assistiu a live inteira vai saber. Então, vamos ver, vamos assim descobrir quem assistiu até o final. E para concluir, eu só quero dizer que foi um grande prazer editar você, Marco. Da hora que chegou a proposta do Adeus Pirandello, eu fiquei encantado, fiquei ansioso por trabalhar com você. E foi à altura de tudo que eu esperava. Então, foi um grande prazer te editar, é um grande prazer te ler. Eu sei que você está escrevendo um outro livro e eu espero ansiosamente para ler e conhecer cada vez mais do seu trabalho. Eu quero ainda que você escreva muito e que eu tenho uma admiração enorme também pela Raquel. Então é muito legal estar aqui com vocês e com o Vini, que está escondido, ninguém nunca vê, mas ele está aqui entre nós. Enfim, essas são minhas palavras finais, gente. Obrigado mesmo por estar aqui com vocês. Marco, então eu vou falar para deixar você encerrar, pode ser? Então eu vou começar invertendo, agradecendo o Vini, que eu nem conhecia, mas eu acho que a gente não estaria aqui se o Vini não tivesse aí por trás das picapes, e isso é muito importante. Eu gosto muito do trabalho do Leonardo, eu acho que Bia Hengenheim, que é a nossa assessora de imprensa, fez um trabalho ótimo botando a gente em contato. Quando eu falei para ela que ia lançar o Cultura da Paz, ela disse, Leonardo vai lançar... Você conhece o Leonardo da Rua do Sabão? Ele vai lançar um livro do Lucchesi também. E aí eu procurei Leonardo e ele foi extremamente solícito, e desde então a gente tem trocado ótimas figurinhas, ele também me deu ótimas dicas para a editora, e Marco, olha, foi de fato, na verdade, assim, superou as minhas expectativas. Eu confesso que eu estava um pouco ansiosa, apreensiva, acho que eu não disse isso para você, de publicar você, e foi ótimo, né? Acho que o resultado do livro é muito bonito, o trabalho que a gente tem feito junto é muito bom, e não é todo autor que a gente sai dizendo, se tornou um amigo, se tornou alguém próximo, se tornou alguém querido, né? E eu acho que esse resultado afetivo me deixa deveras feliz, viu? Obrigada a vocês dois por esse papo, foi ótimo. Eu também quero agradecer muito, porque as palavras de Raquel acho que traduzem um pouco de todos nós, né? Um sentimento, até nessa quadra dificílima que a gente está atravessando, tantas mortes, e que a gente ainda consiga sonhar, e que vocês me permitem sonhar juntos, e a gente tem feito trocas humanas no extremo da delicadeza, como esse de Raquel e do próprio Leonardo, falando do Vini, que está não estando, mas que é uma forma também muito delicada de presença. Eu acho que vocês representaram, têm representado, mas no primeiro momento, né, uma grata surpresa que o tempo só vai consolidando. Eu digo, realmente, por esse respeito da alteridade, as filigranas do diálogo, das entradas, né, e do grande trabalho que vocês fazem. Eu acho que quando a gente conseguir atravessar esse momento tão difícil, e vocês mesmos se perceberem
na identidade, especular, né? Como se cada livro fosse um pouco a configuração do próprio rosto de vocês, né? Que vai sendo colocado, e nesses rostos entra um pouco dos nossos, e eu acho que esse é o trabalho num país que eu acredito. Essa é a construção de uma esperança em pequena escala, mas é na pequena escala que a vida se dá, né? Na pequena escala da água para o primeiro, os átomos da água para o mundo de hoje, o ponto ômega, seja ele qual for, que nós um dia chegaremos a atingir, depois vamos passar para o outro, ômega plus, mas aí parece que é carro, né? Eu só queria falar de uma filosofia específica, o detergente. Vocês são mais do que um carrinho detergente, vocês são um processo que aponta um vetor de futuro. E, enfim, eu não sei nem como terminar, eu quero dizer para vocês muito obrigado, o meu afeto e a minha admiração. Difícil juntar as duas coisas, mas vocês ocupam essas duas dimensões, afeto e admiração. Obrigado, gente. Obrigado para todo mundo que assistiu. Um grande abraço, um grande prazer. Tchau.